Você já ouviu falar de alguém que foi coroado sem pedir, mas caiu porque esqueceu de obedecer? Essa história vai mexer com você. E antes da gente começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo não é só uma narrativa, é um alerta espiritual que pode mudar a sua forma de caminhar com Deus. A trajetória de Saul tinha tudo para dar certo. Ele foi escolhido por Deus, ungido por um profeta e honrado diante de todo o povo. Mas mesmo com toda essa graça, ele caiu. Não por falta de talento, mas por excesso de orgulho. Não porque começou mal, mas porque terminou longe da presença. Essa história é como um espelho, e talvez como uma advertência viva de que o começo brilhante não garante um final glorioso. Neste vídeo, você vai acompanhar passo a passo como Saul saiu do anonimato direto para o trono, e de lá desceu sozinho até o fundo da própria ruína. Vai entender por que a unção sem obediência se torna um peso, porque a comparação é um veneno espiritual, e como o foco, a força, a fé e a oração não são luxos, são sobrevivência. Fica com a gente até o final, porque essa não é só a história de um rei que perdeu a coroa. É a história de muita gente que começou bem, mas se perdeu pelo caminho. E pode ser que no meio dessa jornada, Deus tenha algo a dizer diretamente para você. Quem poderia imaginar que a busca por jumentas perdidas levaria alguém ao trono de Israel? Pois é, foi exatamente assim que a história de Saul começou. Nada de exército, de campanha política ou de sinais visíveis de liderança. Apenas um jovem comum, de uma tribo pequena, vagando pelos campos à procura de animais. Mas olha só como Deus trabalha. Ele usa o ordinário para revelar o extraordinário. O foco dele não está na aparência ou nas credenciais, mas no coração. Ou pelo menos na disposição inicial. E é aí que muitos de nós já se conectam com Saul. A gente também vive tropeçando em propósitos que não estava procurando. O encontro com Samuel muda tudo. Quando o profeta olha para Saul, ele vê um rei, mesmo quando Saul só enxergava um camponês inseguro. Isso aqui é profundo. Quantas vezes Deus fala sobre o nosso chamado, mas a gente só consegue ver as limitações? A verdade é que o nosso olhar é limitado pelo medo, pelo passado, pela comparação com os outros, mas Deus vê mais longe. Ele planta promessas em terrenos que ninguém acreditava ser férteis. E Saul, mesmo sem entender, foi chamado. Um lembrete poderoso de que o propósito não depende do nosso preparo, mas da nossa disposição em ouvir e obedecer. Mas mesmo com esse começo improvável e cheio de graça, o texto já deixa escapar uma tensão. Saul esconde-se no meio da bagagem no dia da sua apresentação como rei. O povo aclama, mas ele vacila. E isso não é só timidez, é um sinal. Quando a insegurança não é levada em oração, ela vira uma brecha. Aquilo que a gente não trata com fé, nos trata com medo. E o problema é que muitas vezes, o que começa com potencial, termina em frustração, se o coração não estiver no lugar certo. A unção de Saul não veio de qualquer forma. Foi marcada por sinais sobrenaturais e orientações específicas dadas por Samuel. Mas mesmo com tudo isso, havia um clima de... Mas será? Deus o escolheu sim, mas deixou claro que a continuidade dependeria da obediência. A unção não era um escudo automático contra erros, e sim uma abertura de oportunidade para um propósito maior. Aqui entra uma lição forte. Nem toda porta aberta é um tapete vermelho. Às vezes, é uma prova disfarçada de honra. Saul recebeu autoridade, mas ainda não havia conquistado a autoridade interior. É como se Deus tivesse colocado uma coroa na cabeça, mas esperasse que ele desenvolvesse um coração de servo. O poder sem caráter é uma combinação perigosa. O problema é que, quando a gente recebe algo grande demais sem ter base espiritual sólida, a bênção vira um peso. Saul tinha tudo para dar certo, mas o que ele faria com esse tudo? Essa tensão entre potencial e prática vai ecoar ao longo de toda a sua jornada. E aí fica a pergunta: quantas vezes a gente já foi ungido com uma palavra, com um dom, com uma missão, mas carregou isso com medo, vaidade ou confusão? A unção não nos blinda da necessidade de foco, força, fé e oração. Pelo contrário, ela nos exige mais dessas 4 coisas. A unção é só o começo. O que se faz com ela é o que realmente revela quem somos. Logo no início de seu reinado, Saul experimenta o sabor da vitória. Quando os amonitas ameaçam o povo de Jabes de Gileade, ele lidera com coragem, reúne o exército e triunfa. É aclamado como herói, e o povo finalmente reconhece nele o rei que tanto esperavam.
Essa fase é comum em muitos inícios de jornada, o entusiasmo, a euforia, o agora vai. Mas cuidado, nem toda vitória é prova de maturidade espiritual. Às vezes é só Deus nos dando um empurrão para despertar nossa confiança. E quando a vitória sobe para a cabeça, o coração pode escorregar. A reação de Saul à vitória mostra algo curioso. Ele poupa aqueles que antes duvidavam de sua liderança. Parece nobre e de fato foi um gesto de misericórdia. Mas será que ele também não estava tentando ganhar aceitação pelo desempenho? Em vez de se ancorar no chamado de Deus, Saul parece buscar a validação na opinião pública. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quando a nossa identidade depende da aprovação dos outros, a nossa fé balança cada crítica. A força de um líder não está no eco do povo, mas na firmeza do seu foco interior. Mas mesmo com esse começo vitorioso e cheio de graça, Deus estava ali, permitindo que Saul brilhasse, não para inflar o seu ego, mas para testar sua base. Cada conquista traz junto uma pergunta silenciosa. E agora, você vai continuar me ouvindo ou vai começar a andar sozinho? O início de uma jornada vitoriosa é bonito, mas pode esconder armadilhas sutis, porque o teste verdadeiro não é no fracasso, é no sucesso. E foi justamente nesse ponto que o terreno de Saul começou a tremer. O cenário estava tenso. O exército filisteu se aproximava, o povo de Israel se espalhava com medo e Samuel, o profeta, atrasava a chegada. Em vez de esperar, Saul tomou uma decisão drástica. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Aparentemente uma atitude de iniciativa, mas na verdade foi desobediência disfarçada de urgência. E aqui está uma verdade dura. A pressa, muitas vezes, é o disfarce do desespero. Quando a gente perde o foco, a fé vira ansiedade e a oração é trocada por impulsividade. Samuel chega logo depois e confronta Saul. O rei tenta justificar dizendo que estava forçado pelas circunstâncias, mas obediência parcial ainda é desobediência. O coração de Saul estava mais focado na crise do que na voz de Deus. Ele queria o favor divino sem a submissão ao processo. A falta de fé aqui não foi apenas no plano espiritual, foi uma crise de identidade. Saul não se via mais como alguém sob autoridade, mas como alguém que podia tomar o controle quando Deus parecia demorar demais. E quantas vezes a gente age assim também? Esse episódio marca uma virada na história. O reino é rasgado das mãos de Saul. Não de imediato, mas já não havia mais aliança firme entre ele e Deus. Quando a gente ultrapassa os limites que o Senhor estabelece, mesmo que seja com boa intenção, o dano é profundo, a confiança é quebrada. E o mais perigoso é quando a gente continua no cargo, mas sem a presença. Saul continuava com a coroa, mas já não tinha mais o céu ao seu lado. Deus deu uma ordem clara: destruir completamente os amalequitas, inclusive tudo que pertencia a eles. Mas Saul, mais uma vez, escolheu fazer do seu jeito. Ele poupou o rei Agag e os melhores animais, justificando depois que era para sacrificar o Senhor. Parece espiritual, né? Mas Deus não pediu sacrifício, pediu obediência. E aqui está um alerta gigantesco. Nem tudo que soa religioso agrada a Deus. Ele prefere corações obedientes a rituais bonitos. Quando Samuel chega e ouve o som dos animais, a desculpa de Saul não convence. O profeta, com firmeza, declara: é melhor obedecer do que sacrificar. Essa frase ainda ecoa forte para nós hoje, porque muitas vezes a gente acha que pode compensar nossos desvios com ofertas, com serviço, com aparências, mas Deus não quer performance, Ele quer entrega. Fé sem foco gera confusão, força sem direção vira abuso, e oração sem arrependimento é só barulho. Essa foi a gota d'água. Deus rejeita Saul como rei. E o mais chocante? Saul ainda tenta manter a pose, pede que Samuel o honre diante do povo. Isso revela o verdadeiro drama. Ele estava mais preocupado com a imagem do que com a essência. A partir desse momento, a distância entre ele e Deus se torna cada vez mais visível. Quando a gente escolhe agradar pessoas em vez de obedecer a Deus, a nossa autoridade vai embora devagarinho e a gente nem percebe. Quando Davi aparece na história, derrotando Golias com apenas uma funda e uma fé inabalável, o povo explode em admiração. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Essa música virou o estopim da crise de identidade de Saul. A inveja que começa com uma faísca, logo vira incêndio. Ele passa a enxergar Davi como uma ameaça, não como aliado. E é aí que vemos um coração em colapso.
Em vez de celebrar o mover de Deus na vida do outro, Saul o vê como sombra para sua própria luz. A inveja tem esse poder sutil e destrutivo. Ela nasce do medo de não ser suficiente, da comparação tóxica e da insegurança não resolvida. Saul começou a perseguir Davi, tentando matá-lo várias vezes, mesmo sabendo que ele era um homem de Deus. Perdeu noites de sono, desviou tropas, gastou energia, tudo para tentar sabotar o propósito de outro. A verdade é que quando a gente perde o foco da missão, começa a ver inimigos onde Deus colocou aliados. A força de Saul, antes direcionada contra os inimigos de Israel, agora se voltava contra o próprio plano divino. E o mais trágico, enquanto Saul afundava na sua obsessão, Davi continuava crescendo. Isso mostra que ninguém consegue parar um propósito que tem a bênção do céu. Mas também nos alerta. Quando o ciúme domina, a fé se torna frágil, a oração se silencia e a visão se turva. O coração invejoso perde a paz, e quem vive pela comparação morre pela frustração. Com o passar do tempo, Saul foi ficando cada vez mais distante de Deus. Em um momento crítico, ele tenta buscar orientação divina, ora, consulta os sacerdotes, mas não recebe resposta. Silêncio. O céu não fala mais com ele. Isso não é só um detalhe no texto, é um grito de alerta. Há uma diferença entre parecer espiritual e realmente andar com Deus. Saul continuava fazendo os rituais, mas o coração já estava em outro lugar. E quando a fé vira só uma formalidade, tudo enfraquece. A gente vê aqui um homem que perdeu o essencial, mas ainda mantém as aparências. Quantas vezes também nos agarramos à rotina religiosa, culto, louvor, jejum, mas o coração está seco, a mente cheia de medo e a alma vazia. Saul queria respostas, mas sem arrependimento. Ele buscava direção, mas sem disposição para mudar o caminho. Não adianta orar se a fé foi sufocada pela desobediência. A oração não é mágica, é relacionamento. E relacionamento exige verdade, entrega, humildade. Esse momento marca um dos estágios mais sombrios da jornada de Saul. Ele tem o trono, o exército, o nome, mas não tem mais a presença. E quando a presença de Deus se vai, nenhuma estratégia humana consegue preencher o buraco que fica. O coração se torna barulhento, mas a alma fica muda. O medo entra e a força escorre pelos dedos. Uma fé sem foco é só fachada, bonita por fora, mas podre por dentro. Em desespero total, sem respostas de Deus, Saul cruza uma linha que jamais deveria ser cruzada. Ele procura uma médium em Endor. Aquele que antes expulsava os adivinhos de Israel, agora se esconde na noite para consultar o mundo espiritual por vias proibidas. Isso não é só um erro de julgamento, é a rendição completa ao medo. Quando a fé se cala, o desespero grita, e nesse grito, Saul se entrega a práticas que contradizem totalmente tudo o que um rei ungido deveria representar. A cena é sombria, carregada de tensão. Saul se disfarça, vai escondido e pede que a mulher invoque Samuel. O profeta aparece, mas não com boas notícias. Ele declara que o reino foi arrancado das mãos de Saul e entregue a Davi, e que ele e seus filhos morrerão no dia seguinte. Forte demais. É nesse momento que a gente entende que quando a gente substitui a oração pela manipulação, a queda é só questão de tempo. O medo nos leva aonde a fé se recusa a pisar. Esse ponto é a virada sem retorno. Não tem mais disfarce, não tem mais discurso bonito. A religião já virou ritual vazio. Agora o desespero virou idolatria. Saul buscou luz, mas encontrou trevas. É um alerta poderoso para todos nós. Não brinque com o espiritual. Quando a gente se afasta da fonte verdadeira, acaba bebendo em poços contaminados. E o pior, a sede só aumenta, enquanto a alma se afunda. No dia seguinte à consulta com a médium, Saul parte para a batalha contra os filisteus e a tragédia já paira no ar. O homem que um dia foi ungido como líder do povo de Deus agora está esgotado, quebrado por dentro e distante de tudo que um dia o sustentou. O exército sente isso. Quando o líder perde o foco, o povo perde a fé. Eles vão para a guerra, mas sem direção, sem força, sem oração. É só carne contra aço. E nesse cenário a derrota já está escrita antes da primeira espada ser erguida. Durante a luta, os filhos de Saul são mortos um a um. O peso emocional disso é brutal. Mas o mais trágico ainda está por vir. Ferido, cercado, sem saída, Saul pede que o seu escudeiro mate. Como o jovem se recusa, ele mesmo se lança sobre sua espada. É o fim de uma trajetória marcada por altos começos e quedas profundas. Um rei que começou com promessas,
mas terminou sozinho, em silêncio, no chão. A morte de Saul não é só física, é simbólica. Representa o colapso de alguém que escolheu o orgulho em vez da humildade, a aparência em vez da essência. E o que sobra depois? Um campo coberto de corpos, um trono vazio e um povo sem direção. Quando a força não vem da fé e a liderança não vem da obediência, todo império construído com base frágil desmorona. Saul, que já foi resposta de oração, agora vira lição de advertência. O rei se foi, mas a pergunta fica: quantas vezes nós também estamos lutando batalhas sem cobertura espiritual? Com Saul morto, os filisteus encontram seu corpo no campo de batalha, cortam-lhe a cabeça e expõem seu cadáver no templo dos seus deuses. Uma cena brutal, humilhante e profundamente simbólica. A coroa caiu. A armadura, que antes simbolizava força, agora é só sucata espalhada na vergonha. É o fim de um ciclo que começou com tanto potencial, mas terminou em tragédia por causa de escolhas mal feitas. Saul não foi derrotado só por inimigos externos, mas pelos conflitos internos que nunca foram entregues em oração. A ironia dolorosa: o homem mais alto e forte entre o povo agora jaz no chão, derrotado pela ausência de foco e fé. Ele teve o trono, teve o exército, teve o apoio, mas perdeu a presença. E no fim, isso é tudo que realmente importa. O trono até pode brilhar, mas sem Deus nele, vira só uma cadeira vazia com aparência de poder. Saul é lembrado não apenas como o primeiro rei, mas como aquele que nos ensina o que acontece quando se tem unção sem obediência. E aí vem a lição que grita para todos nós: a posição nunca garante permanência. Ser chamado é diferente de ser fiel. O começo até pode ser glorioso, mas é o fim que define o legado. E se algo que essa história nos pede, quase implora, é que nunca deixemos a coroa se tornar mais importante do que a comunhão. Porque sem foco, sem força espiritual, sem fé real e sem oração constante, até o mais ungido dos reis pode terminar sozinho no campo da própria escolha. E aí, o que é mais perigoso? Nunca ser coroado ou ser coroado antes de estar pronto? A história de Saul responde com sangue, silêncio e uma espada caída no campo. Ele teve todas as chances. Deus o escolheu, o capacitou, colocou profetas no caminho dele, deu vitórias e até sinais claros, mas nada disso resistiu a um coração desgovernado. Porque não importa o título, o cargo ou a influência, sem foco, a visão se perde. Sem força interior, a pressão externa engole. Sem fé real, tudo vira teatro. E sem oração, a alma se afasta até do som da própria consciência. A jornada de Saul é mais que um relato histórico. É uma chamada para todos que já foram ungidos com promessas. Todos que já ouviram Deus dizer: eu tenho algo para você. A pergunta é: o que você tem feito com isso? Você está obedecendo mesmo quando ninguém está olhando? Está buscando a aprovação do alto ou dos homens? Está tentando controlar o tempo de Deus ou se submetendo ao processo? Porque no fim o que nos sustenta não é a posição, é a presença. Então, se essa história mexeu com você, como mexeu comigo, faz uma coisa agora. Decida andar diferente. Decida orar mais, obedecer mais, silenciar mais. E se esse conteúdo tocou o seu coração, compartilha com alguém. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente está só começando. As escrituras têm muito mais vozes e cada uma delas tem algo para dizer para você. Não larga essa jornada agora, porque a próxima coroa pode estar em alguém que sabe exatamente onde o coração precisa estar.